ele se casou por conveniência. Mas quando a honra dela foi atacada, o duque mostrou que o coração dele tinha dono. Lady Evelyn Sinclair, aos 20 anos, conhecia bem a vida tranquila de seu lar. Um lugar modesto, mas sempre cheio do respeito que sua família merecia. Ela se via como uma sombra perfeita, sempre ali, mas nunca realmente notada, sempre obedecendo, nunca causando alarde. Desde pequena, aprendeu a ser discreta, a não brilhar demais, a se encaixar no papel que esperavam dela. E no fundo, em seu peito, havia um desejo secreto e teimoso, o de ser vista de verdade por quem ela era, e não apenas pelo nome de sua família ou pelo que ela deveria ser. Esse anseio, como um pequeno pássaro preso, batia suas asas em silêncio. Um dia, seus pais, a Lady e o Lord Sinclair, a chamaram. Os olhares deles eram sérios, a voz de seu pai um pouco mais grave que o normal. Foi então que anunciaram. Haveria um casamento. Evelyn seria a noiva. O noivo seria o Duque Alexander Harcourt, um nome que carregava peso, poder e uma história antiga. Era um pacto, disseram seus pais, há muito tempo esperado, para unir duas famílias que um dia foram rivais e trazer paz entre elas. Evelyn sentiu o chão sumir sob os pés, mas seu rosto permaneceu calmo, a máscara perfeita que ela tão bem usava. Ela recebeu a notícia com a resignação que todos esperavam dela. Contudo, em seu coração, uma pequena chama, quase imperceptível, acendeu-se. Não era de alegria nem de medo puro, mas uma centelha de curiosidade, de uma coragem inesperada que a impedia de ser totalmente vazia de emoção. Seria ela capaz de ser mais do que uma sombra ao lado de um homem tão importante? A pergunta pairava no ar invisível, mas pesada. Longe dali, no Palácio Real de Londres, o Duque Alexander Harcourt, de 32 anos, estava em seu imponente gabinete. A luz da tarde entrava pelas grandes janelas, iluminando os papéis sobre sua mesa. Ele os lia com uma frieza que parecia vir de sua própria alma. Ali estavam os termos do acordo matrimonial, um contrato que ele analisava com uma lógica calculista. Alexander era a imagem da razão, do orgulho que poucos ousavam desafiar. Para ele, o casamento era uma transação, uma obrigação para seu ducado, uma maneira de manter o nome Harcourt forte e respeitado. O amor? O amor era uma fraqueza, um perigo que ele jamais permitiria entrar em seu coração. Ele tinha visto o estrago que a paixão podia fazer, o quanto podia manipular um homem, e ele jurara que jamais seria como outros. Este casamento não significa nada para mim, Thompson, disse ele ao seu conselheiro, a voz baixa e firme, sem um único traço de emoção. É um mero contrato, uma formalidade necessária. Jamais permitirei que emoções o governem. Thompson, um homem mais velho e calejado, apenas acenou com a cabeça, já acostumado à maneira direta e inabalável de seu duque. Alexander tinha certeza de suas palavras, de seu controle. Mas, em um canto esquecido de sua mente, a ideia de uma jovem mulher, agora sua esposa, começava a se formar. Uma imagem ainda embaçada que, por um instante fugaz, fez seu peito sentir um leve, quase imperceptível aperto. O dia do casamento chegou em um sopro frio, sem a pompa que se esperaria de uma união entre um duque e uma lady, mas com a formalidade que a ocasião exigia. A pequena capela da família Sinclair, decorada com flores brancas e algumas velas acesas, parecia mais um lugar de despedida do que de celebração. Evelyn vestia um vestido simples de seda branca, que, apesar de bonito, parecia feito para não chamar atenção. Ela sentiu o peso do tecido, e mais ainda, o peso do olhar de sua mãe, que tentava lhe passar coragem sem palavras. Quando ele entrou, um silêncio pesado caiu sobre todos. Duque Alexander Harcourt era ainda mais imponente de perto do que nas poucas vezes que Evelyn o vira de longe. Seus ombros largos, o jeito firme de andar, os olhos escuros que varriam o ambiente como se avaliassem cada detalhe. Ele a olhou. Foi um olhar rápido, frio, que não se demorou, mas que Evelyn sentiu como uma corrente de ar gelado atravessando seu peito. Nenhum sorriso, nenhuma faísca de calor. Apenas o reconhecimento protocolar
de que ali estava a mulher que se tornaria sua esposa. Alexander aproximou-se do altar e Evelyn sentiu um nó na garganta. Ele era tudo o que ela não era: poder, certeza, uma força inabalável. Quando ele parou ao lado dela, a proximidade fez a pele de Evelyn formigar. Ela podia sentir o cheiro discreto de seu perfume, a presença forte que ele emanava. A voz do padre começou a cerimônia. Palavras conhecidas, mas que pareciam vazias de significado real para ela. Chegou a hora das alianças. Alexander pegou a mão dela, e Evelyn sentiu um arrepio. A pele dele era fria, firme, e por um instante, o toque pareceu elétrico, apesar da ausência de emoção em seu rosto. Ele deslizou o anel em seu dedo com uma precisão que parecia ensaiada, sem um único olhar de afeto. Evelyn sentiu a pequena joia pesar, um símbolo de um laço que, para ele, era apenas um contrato. Seu conflito interno se apertou. Ela seria, de fato, apenas uma esposa decorativa. Uma peça no grande tabuleiro de xadrez da nobreza, nunca vista por quem realmente era. Aquele homem jamais a enxergaria além do seu papel. Alexander, por sua vez, enquanto repetia seus votos, observava a nova duquesa. Ela tinha uma compostura que o surpreendeu, uma serenidade quase inabalável, mesmo sob seu olhar perscrutador. Ele notou a delicadeza de seus traços, a quietude em seus olhos. Mas sua mente estava clara. Aquilo era uma transação, um dever. Ele reafirmou mentalmente sua decisão. Este casamento não significava nada. Era uma formalidade, e ele jamais permitiria que qualquer sentimento se intrometesse em seu caminho. Com o sim final, trocado em um tom baixo e sem emoção, Evelyn sentiu que uma parte de sua vida acabava ali. Ela se despediu de seus pais, que a abraçaram com carinho, mas com a tristeza velada de quem via a filha partir para um destino incerto. Ao sair da capela, Evelyn sentiu o peso da mudança para uma nova vida, ao lado de um homem que a considerava um mero ativo em sua dinastia. O duque, ao seu lado, mantinha a mesma distância protocolar, e Evelyn soube, com uma certeza fria, que a jornada que se iniciava seria longa e solitária, a menos que de alguma forma ela conseguisse encontrar sua própria luz naquele vasto e impenetrável mundo que agora a esperava. Ela apenas respirou fundo, tentando conter o pequeno tremor em suas mãos. O grande portão de ferro trabalhado se abriu devagar, como um suspiro antigo, e a carruagem de Evelyn seguiu pela longa alameda de pedras. O Palácio Real de Londres se erguia à sua frente, imponente e frio sob o céu cinzento. Era vasto demais, feito de uma pedra clara que refletia a luz de um jeito distante, e suas muitas janelas pareciam olhos sem calor que a observavam. Não era um lar, Evelyn percebeu, mas um monumento ao poder, um labirinto de mármore e silêncio, onde a vida parecia um eco distante. Cada passo que a carruagem dava a levava mais fundo naquele mundo que, outrora, parecia tão grandioso em seus sonhos de menina, e agora tornava-se uma prisão dourada. Ela sentiu um aperto no peito, a certeza de que ali, mais do que nunca, seria apenas uma figura decorativa, uma duquesa sem voz. Ao descer, foi recebida por um grupo de criados, todos com expressões sérias e movimentos calculados. Não havia sorrisos calorosos, apenas a formalidade de um novo começo. Ela foi guiada por corredores longos, onde o som de seus próprios passos parecia um intruso no silêncio pesado. O cheiro de cera e flores secas preenchia o ar, um perfume que falava de história e de vidas que viveram e se foram naqueles muros. Duque Alexander Harcourt a esperava na grande sala de visitas. Ele estava de pé, ao lado de uma lareira onde o fogo crepitava sem calor, com as mãos cruzadas atrás das costas. Seus olhos escuros, que pareciam ver tudo sem mostrar nada, se fixaram em Evelyn no momento em que ela entrou. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, a mesma sensação do dia do casamento. Ele era a própria imagem do controle, e aquela presença poderosa a fazia sentir-se pequena e vulnerável. "Bem-vinda ao seu novo lar, duquesa", disse ele a voz baixa, mas firme, como um comando. Não havia um sorriso, nem um pingo de emoção em seu rosto, apenas a cortesia perfeita de um anfitrião para uma convidada importante.
Ele estendeu a mão e Evelyn hesitou por um instante, sentindo o calor de seu próprio corpo reagir à proximidade do dele. O toque foi breve, a pele dele firme e fria, mas uma corrente elétrica pareceu passar entre eles, fazendo o ar rarear para Evelyn. Ele a guiou para um sofá, mas a distância entre eles, mesmo sentados lado a lado, era imensa. Ele falou sobre os deveres que a esperavam, sobre os eventos da corte, sobre a importância de seu papel como duquesa de Harcourt. Evelyn ouvia, mas as palavras pareciam se perder em sua mente. Ela sentia o olhar dele sobre ela, um olhar que não a avaliava com carinho, mas com uma curiosidade fria, quase científica. Aquele olhar confirmava seu pior medo. Ela seria apenas a esposa perfeita no papel, mas nunca vista, nunca desejada por quem realmente era. Aquele homem jamais a enxergaria além do seu papel. Ela era apenas mais uma peça em seu ducado, uma obrigação cumprida. Os dias que se seguiram foram uma mistura de solidão e dever. Evelyn cumpria suas obrigações, recebia visitas, organizava a casa, tudo com a graça e a perfeição que dela se esperava. Mas o palácio parecia sugar sua energia, e ela se sentia um fantasma vagando por corredores cheios de história, mas vazios de vida para ela. O duque, por sua vez, estava quase sempre ausente, ocupado com seus deveres. Quando se encontravam, era sempre com a mesma formalidade gélida, a mesma cortesia sem paixão. Evelyn sentia a tensão entre eles, uma parede invisível que os separava, e a certeza de que seu casamento era, de fato, um contrato sem alma. Em sua busca desesperada por um refúgio, Evelyn começou a explorar o palácio sozinha. Um dia, enquanto caminhava pelos corredores menos usados, ela encontrou uma pequena porta de madeira escura, quase escondida atrás de uma tapeçaria antiga. Curiosa, ela a abriu. Do outro lado não havia mais corredores, mas um sopro de ar fresco e o cheiro de terra úmida. Era um jardim, mas não os jardins arrumados e cheios de simetria que ela vira pelas janelas do palácio principal. Este era um lugar mais selvagem, com trepadeiras cobrindo muros antigos, árvores grandes que faziam sombra e flores coloridas crescendo em cantos inesperados. Ali, naquele pedaço secreto, os jardins da família Harcourt se revelavam como um tesouro escondido. Havia um banco de pedra coberto de musgo e Evelyn sentou-se, sentindo o sol suave em seu rosto. O canto dos pássaros era a única música, e pela primeira vez desde que chegara, ela sentiu um alívio. Era um lugar de paz, de quietude, onde ela podia respirar fundo e sentir-se um pouco mais ela mesma. Era dela, só dela. Naquele santuário verde, longe dos olhares curiosos e da frieza do palácio, Evelyn encontrou um pequeno conforto, uma centelha de esperança de que, talvez, ela ainda pudesse encontrar um senso de pertencimento, mesmo que fosse apenas em um jardim secreto. A rotina de Lady Evelyn como duquesa consorte se instalou como uma névoa fria sobre os dias. Ela se esforçava para cumprir cada dever, cada pedido, com a perfeição que dela se esperava. Havia reuniões com as damas da corte, visitas de caridade, jantares formais, onde ela se sentava à mesa como uma estátua elegante, sorrindo nos momentos certos, falando apenas quando era preciso. Ela observava o duque Alexander de longe, em seus compromissos, em seus jantares, em suas conversas sérias com outros nobres. Ele era sempre o centro das atenções, uma figura de poder inegável, e Evelyn sentia-se cada vez mais uma sombra ao seu lado, cumprindo seu papel, mas sem ser realmente vista. Contudo, mesmo mantendo sua distância calculada, Alexander Harcourt começou a observar sua esposa com uma curiosidade que o pegava de surpresa. Não era um olhar de afeto, mas de análise, como se ela fosse um enigma a ser decifrado. Ele a via nos salões, calma e elegante, ouvindo as conversas sem se intrometer, mas com uma atenção que não passava despercebida. Ele notou sua inteligência sutil quando, em raras ocasiões, ela fazia um comentário discreto que mostrava uma compreensão mais profunda do que ele esperava. Sua graça natural, o jeito como se movia pelos salões, nunca chamando atenção para si, mas sempre com uma postura impecável, também começou a gravitar em seus pensamentos.
Mais do que tudo, Alexander percebia a resiliência dela. As damas da corte, algumas delas, lançavam olhares cheios de inveja ou de julgamento. Havia sussurros sobre o casamento arranjado, sobre a falta de amor, sobre a duquesa sem dote. Evelyn, porém, passava por tudo com uma serenidade que o intrigava. Ela não se abalava, não mostrava fraqueza. Essas qualidades, a inteligência, a graça e a força silenciosa, desafiavam suas expectativas. Ele esperava uma mulher ambiciosa, talvez superficial. Alguém que tentaria manipulá-lo como seu pai fora manipulado. Mas Evelyn era diferente. Seu conflito interno se apertava. O medo de entregar o coração, de ser usado, era como uma armadura que ele vestia há anos. E, no entanto, cada vez que a observava, uma pequena rachadura começava a aparecer. Ele se repreendia por notar seus olhos claros, a curva delicada de seu pescoço, quando ela lia um livro no canto da biblioteca, o jeito como ela segurava a xícara de chá. É apenas observação, ele dizia a si mesmo, uma forma de garantir que ela cumpra seu papel. Mas, no fundo, uma parte dele sabia que era mais do que isso. Era uma atração silenciosa, um reconhecimento de algo inesperado e poderoso. Em um dos jantares da corte, Evelyn estava sentada um pouco mais longe de Alexander. Uma senhora mais velha, conhecida por suas fofocas maliciosas, começou a falar alto sobre a juventude inexperiente de algumas novas duquesas. Evelyn sentiu o calor subir ao seu rosto, sabendo que as palavras eram para ela. Ela respirou fundo, sem abaixar os olhos, mantendo o sorriso gentil no rosto, como se não tivesse ouvido nada. Alexander, que estava do outro lado da mesa, sentiu um aperto no peito ao ver a cena. Ele não disse nada, mas seus olhos encontraram os dela por um instante. Foi um olhar rápido, mas intenso, que pareceu durar muito mais que um segundo. Nele, Evelyn percebeu algo que não esperava. Uma sombra de proteção, um reconhecimento silencioso de sua força. Mais tarde, durante um baile, a música alta e a multidão apertada forçaram Evelyn a passar perto de Alexander. Por um instante, o braço dele roçou o dela. Uma corrente elétrica pareceu percorrer a pele de Evelyn, e ela sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ela o olhou. Ele estava com o rosto sério, mas seus olhos encontraram os dela de novo, e ali, no fundo daquele olhar escuro, havia uma chama, um brilho que antes não existia. Era um lampejo de admiração, quase um reconhecimento, que fez o coração de Evelyn bater mais forte. Ele virou o rosto para responder a um nobre, a máscara de frieza voltando ao lugar, mas Evelyn sentiu que algo havia mudado. A parede entre eles ainda existia, mas talvez, apenas talvez, houvesse uma pequena fenda nela agora. Evelyn tentava, com todas as suas forças, se encaixar no mundo da corte. Participava de chás da tarde, de visitas a orfanatos, de bailes onde a música e as vozes se misturavam em um zumbido constante. Ela sorria nos momentos certos, respondia com educação às perguntas, mas sentia que cada um de seus movimentos era observado, cada palavra pesada, cada gesto avaliado. O escrutínio era uma presença constante, um peso invisível que a seguia por todos os cantos do palácio. As damas mais velhas a mediam com os olhos, as mais jovens cochichavam atrás dos leques e Evelyn sentia-se como uma peça de porcelana, linda, mas frágil, exposta para todos verem e julgarem. E o duque Alexander continuava a insistir em sua fachada de um casamento sem amor. Em público, ele a tratava com uma cortesia impecável, a mão firme em suas costas ao guiá-la por um salão, um breve aceno de cabeça quando ela entrava em uma sala. Mas era uma cortesia fria, sem o calor de um marido, sem o brilho que se esperaria de um homem ao lado de sua esposa. Era a confirmação diária de sua mentira original. Este casamento não significava nada para ele. E a cada vez que ele a olhava sem emoção, Evelyn sentia um pedaço de sua esperança murchar. No entanto, havia momentos pequenos e fugazes em que algo parecia mudar. Em um jantar formal, um grupo de jovens nobres, com as vozes altas e os copos cheios demais,
começou a fazer comentários maliciosos sobre a origem modesta da nova duquesa. Evelyn sentiu o rubor subir ao rosto, o coração apertar, mas manteve o olhar fixo em seu prato, fingindo não ouvir. De repente, a voz baixa e firme de Alexander cortou o burburinho. Ele não olhou para os rapazes diretamente, mas seu olhar penetrante varreu a mesa, e a conversa deles morreu. Evelyn não precisou olhar para saber o que aconteceu. Ela sentiu a mudança no ar, o silêncio respeitoso que se seguiu. Ele a havia defendido sem uma palavra, apenas com sua presença e seu olhar. Em outra ocasião, durante um passeio pelos jardins arrumados do palácio, não os seus jardins secretos, mas os formais, abertos a todos, uma dama da corte, conhecida por sua língua afiada, insinuou que Evelyn não tinha a experiência necessária para organizar o próximo evento de caridade. Talvez a duquesa precise de ajuda. Ela é tão jovem, não é? Disse a dama com um sorriso que não alcançava os olhos. Evelyn sentiu o controle de seu corpo escapar por um instante, a respiração suspensa. Mas antes que ela pudesse responder, Alexander, que caminhava um passo à frente, virou-se. Seus olhos escuros se fixaram na dama, e ele disse, a voz ainda baixa, mas com uma autoridade inegável: "Tenho certeza de que minha esposa fará um trabalho exemplar. Ela tem um senso de organização que surpreende a todos." A dama empalideceu, e o assunto mudou imediatamente. Evelyn sentiu um arrepio. A frase dele, dita com tal certeza, fez seu coração pular. Ele a estava defendendo não por obrigação, mas com uma convicção que a desarmou. Alexander, por sua vez, sentiu uma irritação profunda com os ataques velados à sua esposa. Era quase um instinto, uma necessidade de proteger o que era seu, a duquesa de Harcourt. Mas cada vez que ele agia assim, ele se repreendia. "É apenas para manter a ordem, para proteger o nome de minha família", ele dizia a si mesmo, racionalizando rapidamente qualquer inclinação emocional que pudesse ter sentido. Ele não podia se permitir sentir nada por ela, mas a tensão entre eles, a ausência de comunicação genuína, crescia a cada dia. Era como uma corda esticada entre os dois. Evelyn, por um lado, sentia o poder que ele exercia, aquela mistura de medo e fascínio que ele provocava. Cada vez que ele a defendia, uma pequena faísca de esperança acendia em seu peito. Um desejo de que ele a visse, não apenas como sua duquesa, mas como a mulher por trás do título. Ela ansiava por um olhar que não fosse apenas de cortesia, mas de reconhecimento, de carinho. Alexander, por sua vez, estava aprisionado por sua armadura emocional. Ele se via pegando-se a observar Evelyn mais do que deveria, notando a forma como a luz do sol fazia seu cabelo brilhar, o jeito como ela se perdia na leitura de um livro nos jardins secretos que ela parecia tanto amar. A cada dia, ele se forçava a reafirmar sua mentira, a se convencer de que era apenas um contrato, uma obrigação. Mas, no fundo, a parede que ele construíra ao redor de seu coração começava a mostrar pequenas rachaduras, e ele não sabia por quanto tempo conseguiria mantê-la de pé. Evelyn, sentindo esses pequenos sinais, essa proteção disfarçada, sabia que o silêncio entre eles era uma promessa quebrada, uma promessa de que ele não se importaria. E, no entanto, ela não conseguia deixar de esperar que ele a visse, de verdade, um dia. Duque Alexander Harcourt estava em seu gabinete, rodeado por livros antigos e documentos importantes. A lareira crepitava suavemente, mas não trazia calor ao seu peito. Seus olhos escuros, que pareciam ver tudo, estavam fixos em um antigo retrato acima da lareira. O rosto de seu pai, o duque anterior, com um sorriso que Alexander sabia ser falso. Aquele sorriso escondia uma história de dor, uma ferida que moldara Alexander. Ele se lembrava como se fosse ontem, dos sussurros nos corredores, das lágrimas de sua mãe, da mudança no olhar de seu pai. Seu pai, um homem forte e orgulhoso, havia sido cativado por uma mulher, Lady Isabella, de beleza estonteante e ambição feroz. Alexander, ainda um menino, viu seu pai se perder, as decisões do ducado sendo manipuladas por palavras doces e promessas vazias. Viu a família quase ser arruinada, a honra manchada, tudo por causa de um amor que se revelou veneno. A imagem da mãe, com o rosto marcado pela tristeza,
Era como um ferro em brasa em sua memória. Ele vira o poder do amor se transformar em fraqueza, a paixão virar uma ferramenta de controle. Foi ali, naqueles anos sombrios, que o jovem Alexander fez um juramento silencioso. Jamais seria como seu pai. Jamais permitiria que o coração governasse a razão. O amor era um perigo, uma porta aberta para a manipulação. E ele a manteria fechada, custe o que custasse. Essa promessa, dura e fria, era a armadura que ele vestia, as correntes que o prendiam, mas que também o protegiam. Ele se casaria por dever, sim, mas jamais por amor. O medo de ser enganado, de ser fraco, era a raiz de todo o seu orgulho e de sua frieza calculada. Longe dali, em seus próprios aposentos, Evelyn se sentava à janela, observando os jardins secretos que tanto amava. A luz da tarde pintava as folhas de um verde dourado, mas seu coração estava em um lugar mais sombrio. Ela pensava em sua juventude, em como sempre fora ensinada a ser a sombra perfeita. Não era permitido a ela brilhar demais, não era permitido ter opiniões fortes, não era permitido sonhar alto. Desde pequena, a mensagem era clara. Seja discreta, seja obediente, não cause problemas. Ela precisava apagar sua própria luz, diminuir-se, para atender às expectativas de sua família. Uma dama deve ser complacente, dizia sua mãe. Seu papel é apoiar, não se destacar, repetia seu pai. Evelyn cresceu acreditando que ser amada significava ser invisível, um eco, nunca a voz principal. Por isso seu maior medo, seu conflito interno mais profundo, era o de nunca ser vista por quem ela realmente era, de ser apenas uma esposa decorativa, como Alexander parecia querer. Ela suspirou, o som quase inaudível. A ironia era cruel. Ele temia o amor por causa da manipulação, e ela ansiava por ele, mas temia que seu amor nunca fosse suficiente para fazê-la ser vista. Ambos, de maneiras tão diferentes, estavam presos às sombras do passado, a correntes invisíveis que os impediam de se aproximar, de se entregar. Alexander, em sua fortaleza de razão, e Evelyn, em sua jaula de discrição, sem saber que as feridas que os mantinham afastados eram no fundo apenas faces diferentes da mesma dor. O palácio de Londres, que já era grande e intimidante, pareceu ainda maior quando Lady Margaret anunciou sua chegada. Ela era a madrasta de Evelyn, e o mensageiro trouxe a notícia de sua visita de cortesia. Mas Evelyn sentiu uma pontada gelada de apreensão. Ela conhecia bem aquele sorriso, o jeito doce de falar que escondia uma vontade de ferro. Margaret era uma mulher linda, com cabelos escuros e olhos brilhantes, sempre vestida com tecidos ricos que pareciam sussurrar sobre sua fortuna. Sua presença era como um perfume forte, que no começo agradava, mas logo cansava. Lady Margaret chegou em uma carruagem luxuosa, e Evelyn a recebeu na entrada do palácio, ao lado de Alexander. A madrasta a abraçou com um carinho exagerado, a mão dela apertando o braço de Evelyn com uma força que não parecia de afeto. "Minha querida Evelyn", disse ela, a voz melodiosa, mas os olhos vasculhando o palácio com um brilho ambicioso. "Que alegria vê-la tão instalada. Mal posso acreditar que minha pequena Evelyn agora é duquesa de Harcourt." Havia uma leve pausa antes da palavra duquesa, como se ela atestasse na boca, e Evelyn sentiu o tom de zombaria escondido. Alexander, de pé ao lado de Evelyn, não perdeu um só movimento. Seus olhos escuros e penetrantes observavam Margaret com uma atenção que ela não conseguia decifrar. Ele não sorria, apenas acenava com a cabeça em cumprimento, uma postura que irradiava poder e controle. Evelyn sentiu a proximidade dele, o calor de seu corpo que, por um instante, a fez sentir-se um pouco mais segura, mas também mais consciente de cada palavra que seria dita. Nos dias que se seguiram, a presença de Lady Margaret foi como uma sombra. Ela era charmosa com os cortesãos, contava histórias engraçadas, mas suas palavras para Evelyn sempre carregavam um veneno sutil. Em um chá da tarde, enquanto Evelyn servia o bolo, Margaret comentou alto para as outras damas. "Nossa Evelyn sempre foi tão dedicada aos deveres da casa. Um talento que, confesso, nunca imaginei que seria tão útil para uma duquesa.
Ela é tão diferente das damas da corte, não é? O sorriso dela era largo, mas Evelyn sentiu o golpe. Era uma maneira de questionar sua adequação, de insinuar que ela não pertencia àquele mundo de luxo e poder. Evelyn sentiu o rubor subir às suas bochechas, a respiração presa, e a velha sensação de ser uma sombra, de não ser boa o suficiente, voltou. Em outra ocasião, durante um jantar, Margaret perguntou a Evelyn com um tom de falsa preocupação. Minha querida, você está se adaptando bem a todas as responsabilidades. O papel de duquesa é tão exigente e você sempre foi tão recatada. Não quero que você se sinta sobrecarregada e, afinal, não é todo dia que uma moça do campo se vê à frente de um ducado tão importante. As palavras dela não eram um insulto direto, mas plantavam sementes de dúvida entre os presentes, fazendo-os questionar a reputação e as origens de Evelyn. A moça do campo era uma referência à modesta casa Sinclair, uma picada cruel que feria o orgulho de Evelyn e a fazia sentir-se pequena. Evelyn sentia o peso de cada insinuação, o olhar das outras damas sobre ela, avaliando-a. Ela tentava manter a compostura, o rosto calmo, mas por dentro, seu coração batia forte. Ela notou que Alexander estava ali, observando tudo. Ele não se intrometia nas conversas, mas seus olhos, ora fixos em Margaret, ora em Evelyn, pareciam perscrutar as intenções por trás de cada palavra. Evelyn percebeu a intensidade de seu olhar, um olhar que parecia enxergar a dinâmica tóxica que a madrasta criava. Ela sentiu uma mistura estranha de medo e uma pequena faísca de esperança. Medo de que Alexander acreditasse nas palavras de Margaret e esperança de que ele visse a verdade por trás delas. Alexander, por sua vez, via a cena se desenrolar com uma clareza gelada. Ele percebia a ambição disfarçada de cortesia de Lady Margaret, o jeito como ela tentava minar a confiança de Evelyn com palavras doces e perguntas venenosas. Ele notou o rubor no rosto de sua esposa, a maneira como ela se esforçava para manter a compostura. A dinâmica era clara, uma mulher tentando destruir a outra. E embora ele ainda mantivesse sua armadura de frieza, uma irritação começou a borbulhar em seu peito. Era a duquesa de Harcourt, que estava sendo atacada, sua esposa, e ele não permitiria que ninguém manchasse o nome de sua família, nem mesmo uma madrasta ambiciosa. Aquele olhar perspicaz de Alexander não era de julgamento para Evelyn, mas de uma compreensão silenciosa, quase uma promessa de que ele via a verdadeira intenção por trás da fachada de Margaret. Evelyn sentiu isso, a tensão no ar, a dança perigosa que começava e a certeza de que a presença da madrasta traria problemas. Lady Margaret intensificou seus movimentos, como uma aranha tecendo sua teia de seda fina e traiçoeira. Não eram mais apenas perguntas insinuantes. Agora, as fofocas começavam a se espalhar, levadas pelos sussurros discretos dos cortesãos. Evelyn sentia os olhares sobre ela, os sorrisos que não chegavam aos olhos, as conversas que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Em um almoço formal, Lady Margaret, com sua voz suave e doce, comentou para um grupo de damas importantes, mas alto o suficiente para Evelyn ouvir. Pobre Evelyn. É uma pena que sua família não tenha tido a oportunidade de lhe dar um dote mais substancial. Espero que o Duque não se sinta desapontado com a pequena contribuição dela para o nome Harcourt. As palavras eram como picadas de agulha, uma referência direta à modesta herança de Evelyn, um jeito de diminuí-la e de fazer com que os outros a vissem como um peso para o Duque. Evelyn sentiu o calor subir ao seu rosto, o coração apertar. Ela sabia que a falta de um dote rico era um ponto fraco, e Margaret estava usando isso contra ela. Dias depois, durante uma visita a uma exposição de arte, Lady Margaret voltou a atacar. Enquanto Evelyn admirava um quadro, a madrasta disse a uma duquesa mais velha: "Minha querida Evelyn é tão, já ingênua. Ela não tem experiência nos assuntos mais complicados da corte, não é? Sempre foi tão protegida em seu lar simples. Espero que o Duque não a veja como uma moça sem a esperteza necessária para o seu lado." Era uma insinuação cruel, questionando a inteligência e a capacidade de Evelyn, pintando-a como uma criança perdida no mundo complexo da nobreza.
Evelyn sentiu o peso dessas insinuações como um fardo. Ela sempre soubera que não era tão esperta quanto outras damas, mas ouvir aquilo em voz alta e com a intenção de ferir a fazia se sentir ainda mais vulnerável. A cada dia, as fofocas pareciam ficar mais ousadas, mais venenosas. Margaret espalhava a ideia de que Evelyn era distraída, desorganizada, talvez até um pouco tola para o papel importante que agora tinha. Evelyn sentia-se cada vez mais isolada, questionada em cada um de seus atos. O medo que ela carregava desde a infância, o de nunca ser vista por quem ela realmente era, de ser apenas uma sombra, era agora uma realidade dolorosa. Ela se perguntava se o Duque Alexander começaria a acreditar nessas mentiras, se ele a veria como Margaret queria que ele a visse. Uma mulher inadequada, sem valor. Alexander, por sua vez, observava-a tudo com um olhar que via cada detalhe. Ele via a forma como Lady Margaret sorria enquanto lançava suas farpas, a maneira como Evelyn se encolhia um pouco, mas mantinha a postura, tentando esconder a dor. Uma irritação, que ele não esperava sentir, crescia em seu peito. Aqueles ataques eram contra sua esposa, a Duquesa de Harcourt, e isso era um ataque ao nome de sua família. Sua mentira de que o casamento não significava nada para ele era posta à prova. Ele não podia se dar ao luxo de se expor emocionalmente, de mostrar que se importava. Mas também não podia permitir que o nome de sua duquesa fosse manchado. Em um dos jantares, quando Lady Margaret estava em meio a mais uma história sobre a suposta falta de jeito de Evelyn com os criados, Alexander interveio de um jeito discreto, mas poderoso. Ele não a olhou, mas sua voz baixa e firme cortou a conversa. Creio que a duquesa tem lidado com os assuntos da casa de forma admirável. Não há queixas, apenas elogios. O tom dele não admitia réplica, e Lady Margaret calou-se, seus olhos brilhando de raiva contida. Evelyn sentiu um arrepio. Era uma defesa, ainda que indireta, que a fez sentir um estranho calor no peito. Em outra ocasião, quando se espalhava a fofoca de que Evelyn não sabia organizar eventos, Alexander, durante uma reunião com os membros da corte, anunciou com clareza: a duquesa Evelyn será a responsável pela organização do próximo baile de caridade. Tenho total confiança em sua capacidade de fazer um trabalho perfeito. As palavras dele cortaram os murmúrios e silenciaram as insinuações. Uma ação discreta que refutava as fofocas sem que ele precisasse demonstrar qualquer emoção. Evelyn sentia o poder que ele exercia, a maneira como ele a defendia sem dizer, eu a defendo. Era uma mistura de medo e fascínio que fazia seu peito apertar. Ele a protegia, mesmo insistindo que não se importava. Cada gesto dele era um choque, uma corrente elétrica que parecia passar por seu corpo, fazendo sua respiração ficar suspensa. Ela o observava, procurando em seus olhos escuros algum sinal de que ele a via de verdade, não apenas como um dever. Alexander ainda mantinha sua parede de frieza, mas Evelyn percebia que por trás dela algo estava mudando. A tensão entre eles era palpável, um jogo perigoso onde as palavras de Lady Margaret eram as peças, e o coração de Evelyn, a cada dia mais esperançoso, estava no tabuleiro. O grande salão de bailes do Palácio Real estava um espetáculo de luz e cores naquela noite. Velas cintilavam em candelabros dourados, e o som da música orquestral misturava-se ao burburinho elegante da corte. Lady Evelyn, em um vestido de seda azul que realçava seus olhos, tentava se misturar à multidão, sentindo os olhares curiosos sobre ela. Era um desses eventos onde cada sorriso parecia esconder um julgamento, e ela sentia a tensão em seus ombros, tentando manter a postura perfeita que lhe era esperada. Ela ansiava pelo ar fresco dos jardins secretos, mas ali, naquele mar de rostos, ela era a duquesa de Harcourt, sob escrutínio constante. Alexander estava do outro lado do salão, uma figura imponente em seu traje escuro. Ele a observava de vez em quando, um olhar rápido que Evelyn sentia como um arrepio. A distância entre eles era grande, mas a presença dele preenchia o ambiente, um lembrete constante de seu lugar e de seu papel. Lady Margaret, com um sorriso que não chegava aos olhos, aproximou-se de Evelyn. Minha querida Evelyn, está desfrutando da festa?
Perguntou ela, a voz doce demais. Evelyn sentiu um aperto no estômago. Aquela voz nunca trazia boas notícias. Margaret estava linda, com um colar de pérolas que brilhava em seu pescoço. A música diminuiu um pouco e um pequeno grupo de damas e cavalheiros se reuniu perto delas, atraídos pela presença de Lady Margaret. Ela sorriu para eles e então, com um movimento estudado, levou a mão ao pescoço. Seus olhos se arregalaram em falsa surpresa. «Oh, céus! Minhas pérolas!» exclamou ela, a voz um pouco mais alta do que o necessário. «Meu colar, ele sumiu!» Um burburinho começou a se espalhar. As pérolas de Lady Margaret eram famosas, um presente valioso de seu falecido marido. Todos olhavam para o chão, para os cantos, mas o colar não estava em lugar algum. Lady Margaret então olhou para Evelyn, um olhar rápido e cortante que Evelyn sentiu até a alma. «Mas, não é possível», disse ela, a voz cheia de uma dor fingida, mas os olhos fixos em Evelyn. «Eu me lembro de tê-lo visto há pouco, quando eu estava conversando com você, querida.» Evelyn sentiu o sangue gelar nas veias. A acusação não era direta, mas a insinuação era clara como cristal. Ela era a última pessoa a ter estado perto de Lady Margaret, a última a ter visto o colar. Os olhos dos cortesãos se voltaram para ela, cheios de curiosidade, de dúvida, de julgamento. Evelyn sentiu o rubor subir ao rosto, as mãos gelarem. Sua respiração ficou suspensa, o ar parecia rarear em seus pulmões. A mistura de vergonha e pânico era avassaladora. Seu pior medo, o de ser vista como inadequada, como uma intrusa, era agora uma realidade pública. As palavras de Margaret, a moça do campo sem dote, ecoavam em sua mente, reforçando a imagem que a madrasta queria pintar dela. Ela sentiu-se completamente vulnerável. Alexander, que estava a poucos metros, percebeu o silêncio repentino e a mudança nos olhares. Ele viu o rosto pálido de Evelyn, a forma como ela se encolhia sob o peso dos julgamentos invisíveis. Algo dentro dele se apertou. Não era apenas a honra de sua duquesa que estava sendo atacada, mas a dignidade daquela mulher que, de alguma forma, começava a despertar algo em seu peito. Sua fachada de frieza calculista começou a mostrar uma rachadura perigosa. Ele caminhou em direção ao grupo, seus passos firmes e decididos. A multidão se abriu para ele, sentindo a autoridade que ele exalava. Alexander parou ao lado de Evelyn, a proximidade de seu corpo fazendo a pele dela formigar, uma corrente elétrica que parecia acender todos os seus sentidos. Ele não a tocou, mas sua presença era um escudo. Seus olhos escuros e intensos varreram o grupo, parando por um instante nos olhos brilhantes de Lady Margaret, que empalideceu levemente. A voz de Alexander, baixa, mas com uma força que silenciou todos os murmúrios, cortou o ar. «Lady Margaret, acredito que há um engano», disse ele, sem um pingo de emoção visível, mas com uma autoridade que não admitia réplica. «Minha esposa tem estado sob minha observação durante toda a noite. É impensável que algo assim pudesse ter acontecido em sua presença.» Ele fez uma pausa, e o silêncio era tão denso que Evelyn podia ouvir o próprio coração bater forte. Alexander então se abaixou um pouco, com um movimento rápido e calculado, e sua mão firme pegou algo do chão, perto do pé de Lady Margaret. Era o colar de pérolas. Ele o estendeu para ela, o objeto brilhando na palma de sua mão. «Acredito que suas pérolas apenas caíram», disse ele, a voz ainda baixa, mas o subtexto era um comando, uma repreensão. «Talvez devesse ser mais cuidadosa com seus objetos de valor, Lady Margaret.» Lady Margaret gaguejou, o rosto vermelho de fúria e vergonha. «Oh, mas eu...» Alexander não a deixou terminar. Seus olhos se fixaram nela novamente, um olhar tão penetrante que parecia ler sua alma, desmascarando sua manipulação sem uma única palavra acusatória. Ele não demonstrou emoção, mas Evelyn sentiu o poder que ele exercia, a maneira como ele a havia defendido sem hesitar. Ela olhou para ele e, por um instante, seus olhos se encontraram. O olhar dele era sério, mas Evelyn sentiu um calor, uma proteção que a fez respirar novamente. Era um gesto claro, uma defesa pública,
que contradizia cada palavra que ele já havia dito sobre a insignificância do casamento. Os murmúrios da corte morreram, substituídos por olhares de surpresa e um respeito renovado pelo duque. Lady Margaret, derrotada, apanhou o colar com as mãos trêmulas, seu plano desfeito. Evelyn, ainda em choque, sentiu as pernas fracas. Aquele homem, seu marido, havia acabado de provar que, talvez para ele, aquele casamento não significasse tão pouco assim. A tensão entre eles era elétrica, a promessa silenciosa de proteção pairando no ar, uma chama acesa na escuridão. O burburinho do baile ainda parecia um zumbido distante para Lady Evelyn. Alexander a guiou para um escritório pequeno e silencioso, onde o coração dela batia forte. O susto, a humilhação e a defesa rápida do duque. Tudo a deixava sem ar. Ela sentia uma gratidão que a aquecia, mas também uma confusão que a apertava. Alexander fechou a porta devagar. Ele se virou e seus olhos escuros se prenderam nos de Evelyn com uma força que a fez prender a respiração. A proximidade dele, agora sem a multidão, era quase sufocante. Ela sentia o calor que vinha dele, o cheiro limpo de sua pele e uma mistura de medo e um estranho fascínio a invadiu. Ele a havia protegido, mas ainda a mantinha distante. — Você está bem, Evelyn? Perguntou ele, a voz baixa e firme. Evelyn notou a pequena linha entre as sobrancelhas dele, a mandíbula levemente apertada. Havia emoção ali, escondida. — Sim, Duque, estou bem, agora. Evelyn conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. A pergunta que a queimava por dentro não podia mais esperar. — Por que você me defendeu daquele jeito? Foi tão forte. Alexander desviou o olhar por um segundo, caminhando até a lareira e virando as costas para ela. Lady Margaret passou dos limites, disse ele, a voz controlada, sem emoção. A acusação dela era um insulto não só a você, mas ao nome Harcourt. Não permito que o nome de minha família seja manchado. Evelyn sentiu um nó na garganta. Era a resposta que ela esperava, lógica e fria. Mas ela sabia que havia algo mais. Ela sentia a energia dele, a força em sua intervenção. Mas foi mais do que isso, não foi? Ela insistiu, com uma coragem que não sabia que tinha. Eu vi o seu olhar. Não foi só por dever. Alexander virou-se para ela e seus olhos se encontraram. O olhar dele demorou um segundo a mais, e Evelyn sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. A armadura dele parecia ter uma pequena rachadura, e por um instante ela viu algo além da frieza. Uma luta, uma fraqueza. A respiração de Evelyn ficou suspensa. Ele deu um passo, parando a um braço de distância, perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele, a tensão no ar. Você está certa, Evelyn, disse ele, a voz mais baixa, quase um sussurro, e ela notou um pequeno tremor. Não foi só por dever. Eu não gosto de ver injustiças, principalmente quando são contra minha esposa. A palavra esposa saiu com uma hesitação. Ele respirou fundo e Evelyn viu o esforço que ele fazia. Meu pai foi enganado por uma mulher. Quase perdeu tudo. Eu vi o que o amor ou o que ele achava que era amor fez com ele. Jurei que nunca seria assim, que meu coração nunca seria usado contra mim, que o casamento seria só um contrato. Evelyn ouvia, em choque. A história do pai dele, o medo de ser manipulado, tudo fazia sentido agora. Era a razão de sua frieza. Uma tristeza grande a invadiu, mas também uma compreensão. Ele não a via como uma pessoa má, mas a afastava por medo. Alexander ergueu a mão quase a tocando, mas parou. Não quero que pense que eu a vejo como uma ameaça. É um medo que tenho faz anos. O medo de que, se eu me importar, eu fique fraco. E eu não posso ser fraco, Evelyn. Não como o Duque de Harcourt. Ele não disse que a amava, não disse que sentia algo por ela além da proteção, mas a forma como ele contou seu medo mais profundo, a hesitação em sua voz, a rachadura em sua armadura, era o suficiente. Evelyn viu não só o Duque, mas o homem por trás do nome, um homem ferido. E em seus olhos escuros, ela viu não só o dever,
mas um brilho de preocupação de verdade, um reconhecimento. A tensão ainda era forte e elétrica, mas agora era diferente. Era a tensão de dois corações que começavam a se entender. Mesmo que as palavras de amor ainda não tivessem sido ditas, Evelyn sentiu uma nova esperança. Aquele muro, tão alto e frio, finalmente havia rachado. E através daquela pequena fenda, ela podia imaginar um futuro onde ela seria vista. E talvez, só talvez, amada. Depois daquela noite no baile, a parede entre Evelyn e Alexander não caiu, mas as rachaduras se tornaram mais visíveis. A semente da compreensão, plantada na conversa no escritório, começou a brotar em gestos pequenos, mas significativos. Alexander, embora ainda sério e reservado, passou a agir de maneiras que fizeram o coração de Evelyn bater mais forte, uma mistura de surpresa e uma esperança que ela não ousava nomear. Ele começou a procurá-la, não com a formalidade de um duque chamando sua consorte para um dever, mas com uma naturalidade que a pegava desprevenida. Duquesa, preciso de sua opinião sobre a reorganização da biblioteca, ele diria. Ou, o que você acha da proposta para o novo orfanato? Evelyn sentia a eletricidade no ar cada vez que ele a chamava, a respiração suspensa com a expectativa. Ele a tratava não como uma esposa decorativa, mas como alguém cujo pensamento importava. Em uma tarde, ele a chamou ao seu gabinete, o mesmo lugar onde ele havia lido os termos do casamento com frieza. A sala, antes tão intimidante, agora parecia menos pesada. Ele estava de pé perto de uma grande janela, a luz da tarde iluminando seus cabelos escuros. Evelyn, disse ele, e o uso de seu primeiro nome, tão raro, fez um arrepio percorrer a espinha dela. Tenho um problema com os arrendamentos das terras do norte. Gostaria de saber sua visão. Ele explicou a situação, e Evelyn, com a surpresa e a coragem que começavam a florescer nela, deu sua opinião, cuidadosa, mas firme. Alexander a ouviu com atenção, seus olhos escuros fixos nos dela, e Evelyn sentiu-se completamente vista. Ele não apenas ouviu, ele valorizou o que ela disse. Uma observação perspicaz, duquesa, ele comentou, e em sua voz, Evelyn percebeu um traço de respeito, quase admiração, que a fez sentir-se mais forte do que nunca. Era a primeira vez que alguém, além de seus próprios pensamentos, a via de verdade. Havia também pequenos gestos de proteção. Em um jantar com diplomatas estrangeiros, Evelyn se viu em uma conversa difícil, com perguntas que a deixavam desconfortável. Ela sentiu o olhar de Alexander sobre ela e, de repente, ele se aproximou, sua presença forte e calma ao lado dela. Ele colocou a mão levemente nas costas dela, um toque breve que parecia queimar através do tecido do vestido, e a tirou da conversa com uma desculpa elegante e irrefutável. Minha esposa está um pouco cansada, cavalheiros. Passamos o dia nos preparando para o evento de amanhã. Evelyn sentiu o calor da mão dele, mesmo através do tecido, e a forma como seu corpo reagiu à proximidade dele era inegável. A respiração dela ficou suspensa. Ele a protegia com um olhar, com um toque, com uma palavra. Era um conforto estranho essa dança entre a distância dele e a proteção que ele lhe oferecia. A ponte da confiança foi construída, tijolo por tijolo, nos jardins secretos da família Harcourt. Aquele era o refúgio de Evelyn, e agora, surpreendentemente, começou a se tornar o deles. Ele a encontrava lá, ou a convidava para uma caminhada depois de seus deveres. Sob a sombra das árvores antigas, longe dos olhos curiosos da corte, Alexander parecia se soltar um pouco. Em uma dessas caminhadas, ele apontou para uma flor rara, uma pequena campainha azul que crescia escondida no musgo. Essa flor, meu pai a plantou para minha mãe, ele disse, a voz mais suave do que Evelyn jamais ouvira. Ele costumava dizer que ela era como um segredo bonito, só para eles. Evelyn o olhou e viu em seus olhos escuros uma sombra de melancolia, mas também uma ternura que ele raramente mostrava. Era um vislumbre do homem por trás da armadura, um homem que também tinha suas memórias, suas dores. Ele estava se revelando, um pedaço de cada vez. Eles caminhavam em silêncio.
o som dos pássaros e o cheiro da terra úmida preenchendo o ar. Alexander parou e, sem perceber, sua mão roçou a de Evelyn. Um choque elétrico percorreu o braço dela e ela sentiu o coração pular. Ele não se afastou imediatamente e por um segundo o toque se demorou, uma promessa silenciosa de algo mais. Evelyn sentiu o controle dele, a força de sua presença, mas agora era uma força que a atraía, não que a afastava. Ela sentia-se segura ao lado dele e, ao mesmo tempo, completamente à mercê do que ele pudesse sentir. A cada dia, Evelyn sentia sua coragem crescer, como as flores no jardim secreto. Ela não era mais apenas uma sombra. Ela era vista, ouvida e protegida. Aquele homem, Alexander, com sua frieza calculista e seu coração ferido, estava se abrindo para ela de um jeito que a desarmava. Ela ainda não sabia o que o futuro guardava, mas a tensão entre eles, antes fria e distante, agora era quente e cheia de uma antecipação deliciosa. Ela sabia que a parede ainda estava lá, mas as fendas se tornavam maiores, e o amor, como a campainha azul, começava a florescer em um lugar secreto mas real. Lady Margaret, com o rosto vermelho de fúria contida e os olhos escuros brilhando de raiva, sentia o chão tremer sob seus pés. O fracasso no baile, a maneira como Alexander a desmascarou sem sequer levantar a voz, era um insulto que ela não podia perdoar. Ela vira a crescente proximidade entre Evelyn e o Duque, os olhares dele que se demoravam um segundo a mais, os gestos discretos de proteção. Era inaceitável. Seu poder, que ela acreditava ter perdido com o casamento da enteada, jamais seria retomado se Evelyn continuasse a ganhar terreno no coração do Duque e na corte. Não, ela precisava de uma cartada final, algo tão devastador que destruiria Evelyn para sempre e restauraria seu próprio lugar de influência. Em seu quarto, com as cortinas fechadas para o mundo lá fora, Lady Margaret tramou sua intriga. Ela pensou em cada detalhe, em cada palavra, em cada peça falsa que plantaria. Não seria mais um simples roubo de colar. Seria algo que atingiria Evelyn no mais profundo de sua honra e que abalaria o próprio ducado. Ela teceria uma rede de mentiras tão bem elaborada que ninguém duvidaria. Dias depois, a corte foi abalada por sussurros que se transformaram em gritos. Começou com a descoberta de alguns documentos suspeitos nos arquivos do ducado, papéis que pareciam registrar pagamentos e transferências de grandes somas de dinheiro para uma conta secreta, ligada a um nome que ninguém reconhecia. Depois vieram os boatos de cartas encontradas, cartas que insinuavam que Evelyn estava secretamente se encontrando com um antigo nobre, Lord Blackwood, um homem conhecido por sua má fama e por suas dívidas de jogo. As cartas, com uma caligrafia que parecia similar à de Evelyn, falavam de encontros secretos, de uma necessidade urgente de dinheiro para planos futuros e de um desgosto com a vida no palácio. A fofoca se espalhou como fogo. Os documentos, as cartas, tudo parecia se encaixar em uma história terrível. A duquesa de Harcourt estaria desviando fundos da coroa, dinheiro do próprio ducado, para sustentar um caso secreto com Lord Blackwood, e talvez até planejando algo contra o duque. Era uma acusação de infidelidade, desvio de fundos e até conspiração política, tudo de uma vez. A ideia de que ela, a moça do campo, estaria usando o dinheiro do ducado para seus próprios prazeres e para atrair seu marido era um escândalo que a corte nunca vira. Evelyn estava em seu quarto, lendo, quando uma das criadas, com o rosto pálido de medo, trouxe a notícia. As palavras eram como pedras atiradas contra ela. Duquesa, dizem que a senhora está roubando do duque e que tem um amante. Evelyn sentiu o mundo girar. O livro caiu de suas mãos. Aquelas mentiras eram tão cruéis, tão bem montadas, que por um instante ela sentiu a vertigem do desespero. Seu nome, sua honra, tudo estava sendo jogado na lama. O medo antigo, o de não ser vista por quem era, mas apenas como o que os outros queriam que ela fosse, a invadiu. Ela sabia que Lady Margaret era a mente por trás de tudo, mas como provar? Alexander a chamou ao seu gabinete. A sala estava escura, as cortinas fechadas,
e a tensão era tão densa que Evelyn podia quase tocá-la. Ele estava de pé, as mãos na mesa, olhando para os papéis que ele tinha em suas mãos. Quando ela entrou, ele levantou os olhos. O olhar dele era uma mistura de fúria e uma dor que Evelyn nunca vira antes. Ele não estava com raiva dela, mas com raiva da situação, da injustiça. Evelyn, disse ele, a voz baixa e controlada, mas com uma força que fazia o chão tremer. Você está sendo acusada de roubo e traição. Documentos foram encontrados, cartas foram reveladas. Ele estendeu as cartas para ela. Evelyn as pegou com as mãos trêmulas. A caligrafia era parecida, as palavras terríveis. Ela sentiu o ar sair de seus pulmões. Não, não é verdade, Alexander. Eu juro, eu nunca faria isso. Sua voz era um sussurro desesperado, a garganta apertada. Alexander deu a volta na mesa e parou a um braço de distância. A proximidade dele era um choque elétrico, uma mistura de medo e a necessidade desesperada de seu apoio. Ele não a tocou, mas seus olhos intensos fixaram-se nos dela, procurando a verdade. Evelyn sentiu que ele a via, não apenas a duquesa acusada, mas a mulher assustada por trás da fachada. Eu sei, Evelyn, disse ele, e a voz dele, embora ainda firme, tinha um tom que a fez respirar novamente. Eu sei que não é, mas a corte já está convencida. Lady Margaret foi muito cuidadosa. Ele pegou uma das cartas, seus dedos roçando os dela por um instante. O toque, mesmo em meio ao desespero, enviou um arrepio pelo corpo de Evelyn, uma faísca de esperança. Estas cartas são falsas. A caligrafia é quase perfeita, mas há pequenas diferenças. E o homem, Lord Blackwood, ele desapareceu. A verdade, cruel e fria, se revelou. Lady Margaret havia planejado tudo para que parecesse real, para destruir Evelyn de uma vez por todas. As acusações eram tão graves que não podiam ser ignoradas. Um julgamento público, com acusações ainda mais pesadas, era iminente. O nome de Evelyn, sua vida, tudo estava em jogo. Alexander a olhou, e Evelyn viu em seus olhos a determinação, a fúria fria de um duque que protegeria o que era seu. Ele não falava de amor, mas seus olhos, que antes a viam com frieza, agora a viam com uma intensidade protetora que a fez sentir-se, apesar de tudo, segura. A tensão entre eles era elétrica, o perigo palpável, mas o olhar dele, que prometia lutar por ela, era a única coisa que Evelyn podia segurar naquele mar de mentiras. O ar na grande sala de audiências do Palácio Real era denso, pesado com a expectativa e o cheiro de cera antiga. Velas em castiçais altos lançavam sombras dançantes sobre as paredes de pedra, e os rostos sérios da corte, que se reunia para testemunhar o julgamento de Lady Evelyn Sinclair, duquesa de Harcourt. Evelyn estava sentada à frente, em um banco de madeira duro, o coração batendo forte no peito como um pássaro preso. Ela sentia cada olhar sobre ela, cada murmúrio abafado, e por um instante, o medo de ser esmagada por tudo aquilo a invadiu. Mas então, ela respirou fundo, ergueu o queixo e fixou o olhar à frente. Ela não seria a sombra perfeita hoje. Ela seria Evelyn. Do outro lado da sala, em um lugar de honra, Alexander estava sentado. Ele era uma torre de controle, seu rosto uma máscara perfeita de duque racional. Mas Evelyn sentia o peso de seu olhar, que a varria de vez em quando, intenso e indecifrável. Ela sabia que a escolha dele seria tudo. Ele era sua única esperança. A cada acusação, ela sentia um arrepio e procurava com um desespero silencioso o olhar dele. Lady Margaret, em um vestido de seda escura que a fazia parecer ainda mais imponente, estava de pé diante dos juízes, com um ar de falsa retidão que revoltou Evelyn. Sua voz era suave, melodiosa, como se contasse uma história triste e não acusações cruéis. Ela apresentava suas provas com uma calma estudada. As cartas, excelências, não deixam dúvidas, disse Lady Margaret, segurando os papéis que Evelyn já havia visto, aqueles com a caligrafia quase idêntica à sua. Elas mostram a intenção da duquesa Evelyn de desviar os fundos do ducado para um caso secreto com Lord Blackwood.
Ela fez uma pausa dramática, deixando que as palavras pesassem no ar. Uma traição, não apenas ao seu marido, mas à coroa. Evelyn sentiu o sangue gelar. As mentiras eram tão bem tecidas, tão convincentes. Ela viu os olhares dos presentes, cheios de condenação. Sua respiração ficou suspensa. Então, Lady Margaret chamou sua primeira testemunha, um servo que Evelyn mal conhecia. O homem, com a voz trêmula de medo, jurou ter visto Evelyn se encontrar secretamente com Lord Blackwood, nos arredores do palácio, em horários estranhos, com o rosto coberto por um capuz. Eles cochichavam excelências, disse o servo, os olhos baixos, como amantes conspirando. Evelyn sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas as conteve com toda a sua força. Era uma farsa, uma crueldade. Alexander, ela percebeu, estava observando o servo com uma atenção fria e calculista. Os olhos dele, que nunca saíam completamente de Evelyn, se endureciam a cada nova mentira. Eu nunca me encontrei com Lord Blackwood, disse Evelyn, sua voz clara e firme, apesar do tremor nas mãos. E essas cartas não são minhas. A caligrafia pode ser parecida, mas as palavras... Eu jamais escreveria algo assim. Ela tentou manter a dignidade, mesmo sentindo-se exposta e vulnerável. Lady Margaret sorriu, um sorriso pequeno e satisfeito. A duquesa tenta negar o óbvio, mas as provas são irrefutáveis. E o fato de Lord Blackwood ter desaparecido apenas confirma sua culpa. Ele fugiu como um covarde, deixando a pobre duquesa para enfrentar as consequências de seus atos vergonhosos. A cada nova acusação, Evelyn sentia a tensão crescer, a rede de mentiras se apertar ao seu redor. Ela podia sentir o controle de Lady Margaret, a maneira como ela manipulava a corte com sua voz doce e suas provas. A cabeça de Evelyn girava, mas ela se recusava a se curvar. Ela sabia que tinha que lutar, não apenas por sua honra, mas para que Alexander a visse não como uma criminosa, mas como a mulher que ela realmente era. Alexander, no entanto, era a imagem da fúria contida. Sua fachada de duque racional, que ele mantivera por anos, começava a se esfacelar. Ele via a perfídia de Margaret, a injustiça que Evelyn estava sofrendo. Cada palavra, cada mentira era uma picada que atingia não apenas Evelyn, mas algo dentro dele. Ele percebeu que sua proteção superficial, aqueles pequenos gestos e defesas indiretas que ele havia oferecido nos últimos dias, não eram mais suficientes. Ele não podia mais se esconder atrás do dever, do contrato. Era sua esposa, a mulher que, ele percebia agora com um choque doloroso, estava se tornando mais importante que seu próprio orgulho. O medo de ser manipulado, de ser fraco, ainda estava ali, mas era ofuscado por uma necessidade mais forte, a de proteger Evelyn, de lutar por ela, de se entregar completamente a essa verdade que ele estava tentando negar. Ele apertou os punhos sob a mesa, os olhos fixos em Evelyn, e uma decisão fria e inabalável começou a se formar em sua mente. O destino de Evelyn dependia dele, e ele não falharia. O murmúrio se espalhou como fogo selvagem, quando o juiz, com a voz grave e sem emoção, preparou-se para dar seu veredito. Evelyn sentiu o ar rarear em seus pulmões, o coração batendo forte nas costelas, um tambor de desespero. Todas as esperanças pareciam perdidas, como flores murchas. As mentiras de Lady Margaret, tão bem contadas, haviam se enraizado na mente da corte. Evelyn sentiu os olhares de condenação sobre ela, e a imagem de ser uma sombra, uma pessoa sem valor, a invadiu. Ela apertou as mãos, tentando manter a dignidade, mas por dentro sentia-se desmoronar. O destino dela estava selado, a menos que um milagre acontecesse. Foi então que aconteceu, um movimento, um silêncio que se impôs sobre todos os outros sons. Duque Alexander Harcourt se levantou. Sua figura, já imponente, parecia crescer, dominando o ambiente. A voz do juiz morreu em sua garganta, e todos os olhos antes fixos em Evelyn se voltaram para ele. Alexander caminhou para a frente, seus passos firmes e decididos, e parou ao lado de Evelyn. A proximidade dele foi como um choque elétrico para ela, uma corrente que percorreu seu corpo,
fazendo cada nervo vibrar. Ela sentiu o calor dele, a força que ele emanava, e uma mistura de medo e um fascínio desesperado a invadiu. Ele não a olhou, mas sua presença era um escudo, uma muralha contra o mundo. Os olhos escuros de Alexander varreram a corte, frios e penetrantes, com uma autoridade que ninguém ousava desafiar. Ele não precisou levantar a voz. Quando começou a falar, o tom era baixo, mas cada palavra cortou o ar como lâminas afiadas. "Excelências", disse Alexander, a voz firme, sem um pingo de emoção, mas com uma força que silenciou até o ar. "As provas apresentadas contra a duquesa Evelyn são falsas. Eu as examinei pessoalmente." Um burburinho começou, mas Alexander ergueu a mão e o silêncio retornou. "Lady Margaret teceu uma trama de mentiras para destruir o nome de minha esposa e, por consequência, o nome Harcourt. Ela plantou documentos forjados cuja caligrafia tem falhas sutis que apenas um olho atento pode notar." Ele estendeu um documento e um dos conselheiros do duque o pegou examinando-o com cuidado. "E quanto ao servo que testemunhou?" perguntou o juiz a voz hesitante. "O servo foi comprado", Alexander respondeu, a voz gelada. "Temos provas de que Lady Margaret o pagou para mentir." Ele confessou sob interrogatório. Ele fez um sinal, e outro conselheiro entregou ao juiz um papel assinado. A corte estava em choque. Os murmúrios eram agora de descrença, de horror. Lady Margaret, que assistia a tudo de seu lugar, empalideceu, o rosto contorcido em fúria, seu plano desfeito diante de todos. Ela tentou se levantar, mas o olhar de Alexander se fixou nela, um olhar tão intenso e ameaçador que a fez sentar-se novamente, tremendo. Evelyn olhava para Alexander, o coração batendo descompassadamente. Ele a estava defendendo, não com palavras frias de dever, mas com uma determinação que parecia vir de sua própria alma. Ele estava expondo sua própria madrasta, arriscando a ira da corte, tudo por ela. Ela sentia o poder dele, o controle absoluto que ele exercia, e uma mistura de gratidão profunda e um fascínio que a deixava sem ar. Mas Alexander não havia terminado. Ele se virou para Evelyn e, por um instante, seus olhos escuros encontraram os dela. Ali, em meio à fúria e à determinação, Evelyn viu algo que a fez prender a respiração. Uma vulnerabilidade, uma chama de emoção que ele sempre escondera. O olhar dele demorou um segundo a mais, e Evelyn sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, fazendo a pele dela formigar. A respiração dela ficou suspensa. "Minha esposa, Lady Evelyn, é inocente", disse Alexander, e a voz dele, embora ainda baixa, agora carregava uma paixão que fez a sala inteira prender a respiração. Era a voz de um homem que falava de seu coração, não apenas de seu dever. Ela é a mulher mais honrada e corajosa que eu já conheci. As acusações de infidelidade são uma mentira cruel, uma calúnia para manchar seu nome e o meu. Ele deu um pequeno passo na direção de Evelyn, e a corte observava chocada. "Eu me casei com Evelyn por um contrato, sim", continuou Alexander, e sua voz, antes calculista, agora tremia com uma emoção contida. "Eu disse que jamais permitiria que o amor governasse meu coração. Eu disse que este casamento não significava nada para mim." Ele olhou para Evelyn, e o olhar dele era um pedido, uma confissão. Mas eu estava errado, completamente errado. Evelyn sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Era a primeira vez que ele falava assim, a primeira vez que admitia a verdade que ela tanto ansiava. Alexander ergueu a voz, e sua declaração ecoou pela sala, silenciando cada murmúrio. "Eu amo minha esposa, Lady Evelyn. Eu a amo não apenas pelo dever, mas por quem ela é, por sua coragem, sua gentileza e sua força silenciosa. Confio nela com minha vida, com o nome de minha família e com meu coração. E qualquer um que ouse duvidar de sua honra, duvida da minha." A corte estava em choque total. Aquelas palavras ditas com tanta paixão e convicção eram uma confissão pública, uma rendição emocional que desmentia anos de frieza. Alexander Harcourt, o duque racional e orgulhoso, estava arriscando tudo, seu título, sua reputação, sua posição, para limpar o nome da mulher que ele amava.
Seus atos de entrega destruíram completamente sua mentira inicial de jamais se apaixonar. Lady Margaret estava pálida, derrotada, sua perfídia exposta diante de todos. Ela não era mais a dama charmosa, mas uma mulher rancorosa com seu plano em pedaços. Evelyn sentiu-se completamente vista, amada e, pela primeira vez, verdadeiramente segura. A tensão que antes a sufocava era agora uma corrente elétrica de amor e alívio. O silêncio na sala era a prova do poder das palavras de Alexander, da verdade que finalmente havia sido dita, e do amor que havia nascido no lugar mais inesperado. O baque do martelo do juiz ecoou pela sala, mas ninguém parecia ouvi-lo. Todos os olhos estavam fixos em Lady Margaret, que se encolhia em seu assento, o rosto pálido e contorcido em uma mistura de fúria e vergonha. Suas mentiras haviam sido desmascaradas, sua trama cruel revelada para toda a corte ver. Os sussurros agora eram de condenação, não para Evelyn, mas para a madrasta, que antes parecia tão charmosa. A corte, antes tão rápida em julgar, agora a olhava com desprezo. Lady Margaret, que tanto ansiava por poder e influência, foi despojada de tudo. Sua reputação estava em frangalhos, sua posição na sociedade destruída. O ostracismo social, a pior punição para alguém de sua posição, seria seu destino. Ela se levantou, tentando recuperar um pouco de sua dignidade, mas seus olhos encontraram os de Alexander, frios e implacáveis, e ela soube que estava completamente derrotada. Seu poder que ela tentou roubar de Evelyn havia se dissipado como fumaça. Evelyn, ainda sentada, sentia as pernas fracas. As lágrimas escorriam por seu rosto, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que a fazia tremer. O medo, o pânico, a humilhação, tudo havia se dissipado com as palavras de Alexander, com sua defesa apaixonada. Ela olhou para ele. Ele estava de pé ao seu lado, a presença dele uma rocha, um escudo. A sala começou a se esvaziar, os cortesãos partindo em silêncio, deixando-os a sós naquele grande salão, agora preenchido apenas pelo eco do que havia acontecido. Alexander se virou para ela. Seus olhos escuros, antes tão controlados, agora brilhavam com uma intensidade que Evelyn nunca vira. Ele se abaixou, pegando a mão dela com uma firmeza gentil. O toque dele era um choque elétrico, uma corrente de calor que percorreu o corpo de Evelyn, fazendo cada nervo vibrar. A respiração dela ficou suspensa. Evelyn, disse ele, a voz baixa e rouca, sem a formalidade de antes, mas com uma emoção que fez o coração dela disparar. Ele a puxou para perto e Evelyn sentiu o calor do corpo dele, a força de seus braços. Ele a abraçou, um abraço forte, desesperado, como se a estivesse segurando pela primeira vez e temesse que ela desaparecesse. Evelyn sentiu a cabeça dele em seu ombro, o cheiro limpo e forte dele a envolvendo, e ela se permitiu desabar nos braços dele, as lágrimas escorrendo livremente. Ele a afastou um pouco, segurando o rosto dela entre as mãos, os polegares acariciando suas bochechas molhadas. Os olhos dele se prenderam nos dela, e Evelyn viu ali não apenas o duque, mas o homem, sem armadura, sem medos. Ele estava completamente entregue. Eu fui um tolo, Evelyn, disse ele, e a voz dele tremia. Um completo tolo. Eu me convenci de que o amor era uma fraqueza, um perigo. Eu construí muros tão altos ao redor do meu coração que não conseguia ver a verdade. Mas você os derrubou, um por um. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela, sem desviar o olhar. Eu disse que este casamento não significava nada, mas a cada dia que passava ao seu lado, eu sentia algo novo. Sua coragem silenciosa, sua gentileza, sua força diante da injustiça. Você me fez enxergar, você me fez sentir. A respiração de Evelyn estava presa em sua garganta. Ela podia sentir o controle dele, a força de seu toque, mas agora era uma força que a protegia, que a amava. Eu te amo, Evelyn, Alexander confessou, as palavras saindo de seu peito com uma sinceridade que a fez tremer. Eu te amo mais do que eu jamais pensei que fosse possível amar alguém. Você me tornou um homem completo.
Um homem que não tem mais medo de sentir. Eu me sinto inteiro ao seu lado. Evelyn, agora plenamente vista, amada e reconhecida, sentiu sua alma se expandir. O medo antigo de ser uma sombra, de não ser boa o suficiente, tudo havia desaparecido com as palavras dele. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, os dedos traçando a linha de sua mandíbula. Eu também te amo, Alexander, ela respondeu, a voz embargada pela emoção, mas cheia de uma certeza que a preenchia por completo. Eu te amo por sua força, por sua lealdade e por ter me visto de verdade. Eu não sou mais a sombra que fui. Com você eu sou eu mesma. O sorriso dele foi lento, um sorriso que iluminou seu rosto de uma maneira que Evelyn nunca vira antes. Ele a puxou para perto novamente e seus lábios se encontraram em um beijo que era uma promessa, uma entrega. Era um beijo que falava de proteção, de coragem, de um amor que havia florescido na escuridão e agora brilhava mais forte do que tudo. A tensão entre eles, que antes era de incerteza, agora era uma eletricidade doce de dois corações finalmente unidos. A sombra da injustiça havia sido levantada, e com ela, a luz da verdade brilhou mais forte do que nunca sobre Lady Evelyn. Sua reputação, antes manchada por mentiras cruéis, foi não apenas restaurada, mas elevada a um patamar de respeito e admiração por toda a corte. Os sussurros maliciosos deram lugar a olhares de admiração. Os sorrisos duvidosos se transformaram em reverências sinceras. Evelyn, que sempre temeu ser apenas uma sombra, agora irradiava uma luz própria, uma força silenciosa que todos reconheciam. Ao lado de Alexander, ela se tornou um exemplo de coragem, lealdade e integridade, um farol de esperança em meio às intrigas da nobreza. Alexander, por sua vez, não era mais o duque frio e calculista que se casara por dever. Sua defesa apaixonada no tribunal havia quebrado de vez as últimas amarras de seu orgulho. Ele a olhava não apenas com amor, mas com um respeito profundo, uma gratidão por ela ter derretido o gelo ao redor de seu coração. O toque dele, antes formal, agora era sempre firme e carinhoso. Uma promessa constante de proteção e devoção. Evelyn sentia-se segura ao lado dele, não apenas fisicamente, mas em sua alma. Ela era pela primeira vez plenamente vista e amada por quem realmente era. Os anos que se seguiram foram como um longo e suave verão. O Palácio Real de Londres, que Evelyn vira pela primeira vez como uma prisão fria e imponente, transformou-se em um lar vibrante, cheio de vida e, acima de tudo, amor. As paredes que antes pareciam sussurrar histórias de solidão, agora ecoavam risadas e a doce melodia de uma família feliz. Em meio à grandiosidade do palácio, os jardins secretos da família Harcourt, antes o refúgio solitário de Evelyn, floresceram como o coração de seu casamento. Ali, sob a sombra das árvores antigas e entre as flores coloridas que Evelyn tanto amava, a vida se multiplicou. O casal Harcourt, agora com filhos, encontrava seu maior consolo e alegria. Evelyn observava seus pequenos correndo livres entre os canteiros, as risadas infantis misturando-se ao canto dos pássaros. Ela sentia o calor da mão de Alexander na sua, o olhar dele sobre ela, cheio de uma ternura que a fazia sorrir. Ele a amava não apenas pela mãe de seus filhos, mas pela mulher que o havia ensinado o verdadeiro significado da entrega. Um dia, enquanto caminhavam pelos jardins, Alexander a puxou para perto, os dedos roçando seu braço em um toque que ainda enviava um arrepio por sua pele. Ele a beijou levemente nos cabelos e Evelyn sentiu-se completamente em paz. Eu me casei por conveniência, Evelyn, ele sussurrou a voz rouca, e jurei que jamais me apaixonaria. Fui um tolo cego pelo medo. Ele a olhou, seus olhos escuros brilhando com emoção. Mas você me mostrou que o amor verdadeiro não é fraqueza, mas a maior força. Ele nasce quando a proteção se transforma em entrega total e incondicional. Evelyn sorriu, os olhos marejados de alegria. E você, meu duque? Ela respondeu, a voz suave. Me ensinou que ser vista não é sobre brilhar para o mundo, mas sobre ser amada por quem realmente somos. Você não só me protegeu com bravura, mas me amou de um jeito que curou todas as minhas velhas feridas. Eles se abraçaram.
o silêncio entre eles repleto de anos de compreensão e afeto. O Palácio Real, antes um símbolo de dever, era agora um testemunho de um legado de amor, confiança e a quebra de um ciclo de frieza e manipulação. O Jardim Secreto, outrora um refúgio, era agora o coração de sua família, um lugar onde o amor florescia em cada riso, em cada toque, em cada olhar que Alexander e Evelyn trocavam, a prova viva de que a mais bela das histórias pode nascer do mais inesperado dos contratos. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.